O zagueiro Nico Schlotterbeck é uma prioridade do Real Madrid para o próximo ano. Palmeiras avalia 2 volantes argentinos que atuam na Premier League. Botafogo tem interesse na contratação do atacante Hulk, que pertence ao Atlético Mineiro. Renzo Saravia foi oferecido ao Corinthians para a próxima temporada. Internacional acerta a venda de jovem promessa para o futebol saudita e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Sem muita enrolação então, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui você não perde nada do mercado da bola nacional e internacional. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. Vamos começar falando das transferências confirmadas. O Vasco da Gama anunciou nesta segunda-feira a extensão de contrato do lateral direito Pumita Rodrigues. O novo contrato do argentino vai até o fim de 2027. Ontem o São Paulo anunciou a venda do atacante Eric para o Vitória, com contrato agora até o fim de 2028. O jogador de 28 anos estava emprestado ao time baiano nesta temporada e custou agora cerca de 1 milhão de euros. Já o Fluminense anunciou a contratação do zagueiro James, destaque do Mirassol nesta temporada. O defensor de 25 anos custará cerca de 3,5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Especulado aqui no Brasil recentemente, o centroavante Dario Benedetto foi anunciado de forma oficial pelo Danúbio do Uruguai. O argentino de 35 anos estava livre no mercado após passagem pelo Boca Juniors da Argentina. Younes Ebnou Talib, de apenas 22 anos, é o novo reforço do Eintracht Frankfurt da Alemanha. O atacante alemão deixou o Elversberg da segunda divisão da Bundesliga por algo na casa de 8 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. E o Inter acertou a venda do jovem centroavante Ricardo Matias, de apenas 19 anos, para o Al Ahly da Arábia Saudita. O jogador de 19 anos já viajou e até mesmo já concluiu os exames médicos, restando apenas alguns detalhes então para o anúncio oficial. Segundo apurado pelo site Globo Esporte, o negócio gira em torno de 10 milhões de euros. O São Paulo tem interesse na contratação do meio-campista Lima, que pertence ao Fluminense. Segundo informações da jornalista Raíssa Simplício, o jogador virou uma opção do time paulista no mercado, que analisa então a sua contratação para o ano que vem. Por parte do jogador, a saída é vista com bons olhos. Enfim, até o momento não foram revelados moldes e valores de uma eventual negociação, mas uma mudança de ares agrada tanto ao jogador e quanto ao Fluminense. E o Vasco da Gama tem interesse na contratação do zagueiro Alan Saldívia, de 23 anos, que está atualmente no Colo-Colo do Chile. O time carioca já cogitou o jogador no meio deste ano e agora retomou as conversas com o time chileno, a fim de contratá-lo então para o ano que vem. Segundo o site Globo Esporte, a zaga é uma grande prioridade do time carioca para a próxima temporada e o nome agrada ao técnico Fernando Diniz. E segundo a mesma fonte, o Vasco da Gama avançou pela contratação do meia colombiano Juan Rojas, do Monterrey do México. As conversas evoluíram bastante e ele deve ser o primeiro reforço para a próxima temporada. Aos 23 anos, o jogador chegaria inicialmente emprestado por uma temporada e com opção de compra vinculada. Nesta temporada, inclusive, ele já estava emprestado, só que ao Necaxa do México. De saída do Atlético Mineiro, o lateral direito Renzo Saravia foi oferecido ao Corinthians para a próxima temporada, que agora avalia sua contratação. O argentino tem contrato com o Galo somente até o fim deste ano, e as conversas pela renovação travaram, muito por conta da pedida do jogador de um contrato mais longo. Sendo assim, então, ele foi liberado para buscar uma nova equipe para o ano que vem. A informação foi publicada pelo site Globo Esporte. Lembrando que o Corinthians tem um transfer ban, mas nos próximos dias então deve quitar as pendências e se livrar disso, podendo deste modo contratar novos jogadores. E só destacando também que como o Saravia ficará livre no mercado, ele chega sem custos de transferência, apenas com pagamento de luvas e salários. E o Flamengo recusou uma proposta do River Plate da Argentina pelo lateral esquerdo Matias Vinha, de 28 anos. A ideia do time argentino seria um empréstimo com opção de compra vinculada, onde por sua vez o time carioca não descarta negociar o jogador, contudo quer algo indefinitivo. As negociações entre os clubes seguem em andamento e existem grandes chances então do negócio avançar. A informação é da jornalista Raíssa Simplício. E o Botafogo tem interesse na contratação do atacante Hulk do Atlético Mineiro para a próxima temporada. Segundo informações divulgadas pelos portais Lance e ESPN, o negócio está bem longe de se concretizar e é bem complicado. O jogador de 39 anos tem contrato com o Atlético Mineiro somente até o fim do ano que vem e até o momento seu futuro está totalmente em aberto, já que ele perdeu espaço com o técnico Jorge Sampaoli. Mesmo assim, a intenção do Galo ainda na permanência para a próxima temporada e uma reunião nos próximos dias deve pôr um fim neste assunto, tanto em sua permanência quanto também uma possível saída para o ano que vem. Vale destacar também que o Fluminense é um outro time interessado. A pedido do técnico Tite, o Cruzeiro
Cruzeiro vai insistir na contratação de um dos pontas do Flamengo, tanto Luiz Araújo como também Everton Cebolinha, onde a ideia do time de BH é contratar então pelo menos um desses dois jogadores. A informação foi apurada pela ESPN. Vale destacar que o Flamengo chegou de propor uma troca pelo atacante Caio Jorge, oferecendo então 22 milhões de euros pelo jogador e incluindo Cebolinha na negociação, o que foi recusado de imediato. Mas indiferente então do negócio por Caio Jorge, o Cruzeiro quer contratar um desses dois jogadores. Por outro lado, o Flamengo não desistiu do atacante Caio Jorge e prepara uma nova proposta, podendo oferecer valores ainda maiores de 30 milhões de euros. Enquanto o time de BH não está disposto a negociar o jogador aqui no Brasil e tem uma pedida bem alta, cerca de 50 milhões de euros. E um outro atacante na mira do Cruzeiro para a próxima temporada é o atacante Chico da Costa, que foi destaque do Mirassol nesta temporada, onde estava emprestado junto ao Cerro Porteño do Paraguai, clube onde ele retornou no fim deste ano. Segundo apurado pelo site Globo Esporte e também pelo jornalista paraguaio Pedro Torres, o Cruzeiro conversa com o time paraguaio pela compra do jogador, mas o negócio é ainda considerado em fase inicial, que gira então justamente pela compra em 50% dos direitos econômicos do atacante. Será que a chegada do jogador de 30 anos seria justamente para o lugar de Gabigol, que está na mira do Santos para a próxima temporada? Comente aí a sua opinião. E o Zenit recusou uma proposta do Palmeiras pelo zagueiro Nino. Segundo informações apuradas pela ESPN, o time russo quer cerca de 10 milhões de euros pelo defensor, que uma volta ao Brasil dá com total prioridade ao Fluminense. Apesar então da negativa, o Palmeiras insiste e vê ele como uma grande prioridade para reforçar a zaga neste momento e deve fazer em breve uma nova e maior proposta. Os valores desta primeira investida do time paulista não foram revelados até o momento. E com Marlon Freitas muito bem encaminhado para defender o Palmeiras na próxima temporada, o time paulista vai ir ao mercado e contratar mais um reforço para o meio de campo na próxima janela. Segundo o jornalista Flávio Latifi do site All Sport, dois volantes argentinos são monitorados de perto pelo time paulista e ambos atuam na Premier League, que seria então Guido Rodrigues do West Ham e ainda Nicolas Domingues do Nottingham Forest. Segundo apurado, os dois jogadores têm o mesmo grupo de agentes e inicialmente o Palmeiras fez uma sondagem para entender as condições e analisar a contratação então para a próxima janela, mas até o momento não há negociações em andamento, muito menos propostas. E aí, o que acha? Seriam bons nomes para reforçar o Palmeiras no ano que vem? Comente aí. E segundo informações reveladas pelo jornal alemão Bild, o Real Madrid considera a contratação do zagueiro Nico Schlotterbeck do Borussia Dortmund da Alemanha como uma grande prioridade para o ano que vem. Os dirigentes do clube espanhol acreditam que o jogador pode agregar muita qualidade no sistema defensivo e podem avançar pela sua compra em breve. O alemão de 26 anos tem contrato com o Dortmund somente até o meio de 2027, o que neste caso pode facilitar uma negociação. Fora isso, o seu valor de mercado está na casa de 55 milhões de euros. Não é nenhuma novidade que o time merengue planeja reforçar a sua zaga, ainda mais com a possível saída de Rüdiger e David Alaba ao fim dessa temporada, onde ambos terminam seu contrato. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. Segundo o site Globo Esporte, o Real Oviedo da Espanha tem negociações em andamento pelo atacante Thiago Borbas, que pertence ao Red Bull Bragantino. O negócio gira por um empréstimo com opção de compra vinculada. O Coritiba fez uma proposta pelo atacante Breno Lopes, que pertence ao Fortaleza. O Costa teria apresentado um contrato de 4 anos ao jogador, informou o GE. Segundo a mesma fonte, o Coxa negocia também pela contratação do volante Fernando Sobral, que defendeu o Ceará na temporada, mas pertence ao Cuiabá. A proposta seria de um empréstimo de uma temporada com opção de compra vinculada. O Grêmio tem negociações em andamento para emprestar o lateral direito João Lucas ao Remo nesta temporada. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan. O jogador tem mais 2 anos de contrato com o time gaúcho, porém está fora dos planos para a próxima temporada. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Se gostou então, já deixa o seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. E claro, já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias, e desse modo podemos trocar uma ideia. E só lembrando que ontem eu soltei o vídeo das transferências confirmadas da semana, um resumo falando tanto das movimentações aqui do Brasil, quanto também do futebol internacional. Se tu não assistiu ainda, o link está aqui na descrição ou nos comentários. Enfim, meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos!